Com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, você que até agora ficou com o Jornal Gente, inclusive com as informações olímpicas. Brasil em quadra, Brasil na piscina, Brasil em campo, é torcida também com a Rádio Bandeirantes Campinas, ligada em FM 85.7. Nós vamos monitorando tudo o que acontece também nos Jogos Olímpicos de Paris, nesta edição de terça-feira, 30 de julho de 2024. Um grande abraço a você que está conosco, muito obrigado a você que está chegando agora na nossa programação. Eu sou o Heitor Fredo, vamos juntos até às 11h30 da manhã, as principais informações da região metropolitana de Campinas e com atenção para o que é notícia no Brasil e no mundo, girando a reportagem do Grupo Bandeirantes de Comunicação aqui na nossa programação em FM 85.7 pelas plataformas digitais, no portal bandmulti.com. Um giro de notícias o dia todo, você fica bem informado, bem informada com o bandmulti.com e tem a aba ao vivo para acompanhar também a nossa programação. Muito obrigado a você que nos ouve pelas plataformas também no seu celular, no seu tablet, como o Band Play, aplicativo com todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. Transmissão iniciada também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Imagens ao vivo do nosso estúdio no Jardim São Gabriel, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em Campinas. Comigo aqui está o Danilo Capucci, na mesa de som e na central técnica com a coordenação do Gil Kleber. Nesta gelada terça-feira, o frio chegou, mas não veio para ficar não, tá? Hoje é aquela terça-feira preguiçosa, aquela vontade de estar em casa, deitado no sofá, acompanhando a Rádio Bandeirantes, de olho nos Jogos Olímpicos, mas para você que está nas ruas, para você que está já na luta do dia a dia, muito obrigado pela sua companhia. Para você que tem esse conforto hoje de ficar em casa, vai acompanhar a nossa programação numa terça-feira em que a máxima não deve passar dos 21 graus. Região metropolitana amanheceu hoje para lá de gelada, uma sensação térmica na casa dos 12, 13 graus e com a possibilidade de chuvas leves e isoladas hoje. A umidade relativa do ar, segundo o CEPAGRE da Unicamp, passa dos 85%. Ai, como estava faltando esse ar com mais qualidade para a gente respirar. A gente só precisa tomar cuidado agora em cuidar da nossa saúde com essas mudanças de temperatura bruscas. Porque se hoje a máxima é na casa dos 21 graus, amanhã a máxima pode passar dos 27. Então, aquele calorão que tivemos ontem à tarde, um calor daqueles, um sol para cada um. Hoje o cenário é outro, amanhã volta o calorão. Então, não deixe de cuidar da sua saúde. Essa amplitude térmica que hoje é menor, 16 graus e meio marcam os termômetros nesse momento, máxima de 21. Amanhã, mínima de 14, máxima de 27. Então ela volta àquela enorme amplitude térmica. Muito cuidado com a gripe. Se
você não se vacinou ainda, mesmo depois da campanha, os imunizantes seguem disponíveis gratuitamente nos 68 centros de saúde da cidade. Procure o mais próximo da sua casa e não esquecer, o agasalho também é fundamental para quem ainda vai sair para o trabalho. Gripe essa que, inclusive, pegou o nosso convidado nesta terça-feira. Você que nos acompanha todos os dias sabe que nesta semana o Manhã Bandeirantes está conversando com os pré-candidatos à Prefeitura da cidade de Indaiatuba. Ontem conversamos com a professora Bel, candidata do PT. Hoje nosso convidado, Dr. Custódio Tavares, pré-candidato pelo MDB. Mas por conta de uma forte gripe, essa entrevista foi adiada para sexta-feira, ainda dentro desta semana. Nós vamos seguir acompanhando os bastidores da política, torcendo pela pronta recuperação do Dr. Custódio, nosso convidado na sexta-feira, entrevista que deve começar por volta das 11 horas da manhã. Sexta-feira a gente sempre tem a companhia mais cedo também do Gustavo Frison, do Léo Gaspar Mota, dentro do circuito imobiliário. E amanhã a gente segue com a nossa série de entrevistas. Nosso convidado amanhã será o pré-candidato Fabrício Salvaterra, do Partido Novo. E na quinta-feira, Bruno Ganem, do Podemos, deputado que é pré-candidato à Prefeitura de Indaiatuba, será também entrevistado aqui nos nossos estúdios na Rádio Bandeirantes Campinas. Falei para você que traria também os bastidores das entrevistas, da política. Essa nossa relação, essa transparência faz parte do nosso Manhã Bandeirantes, que traz as informações para você que nos dá carona nesta manhã de terça-feira e segue no sistema Anhanguera Bandeirantes, no sentido capital. Você que vai à cidade de São Paulo, a melhor opção neste momento é a rodovia Anhanguera. Isso porque o trecho de Jundiaí está com lentidão nas duas rodovias, mas está fluindo melhor na rodovia Anhanguera. Há um reflexo pelo congestionamento na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, ligação entre Jundiaí, Itupeva, Cabreúva, e por conta dessa lentidão tem reflexo também nas duas rodovias mais importantes talvez do estado de São Paulo. Na Anhanguera agora, a lentidão vai entre o quilômetro 63 e 60. Na rodovia dos Bandeirantes, são 6 quilômetros de para e anda, entre os 56 e os 50. E olha que para Bandeirantes travar tem que ter muito carro, hein? E por isso, a Anhanguera é a melhor opção sentido São Paulo. Sentido interior, a pista está liberada, não há pontos de lentidão em nenhum dos trechos que cortam o nosso interior paulista. No corredor da rodovia Santos Dumont, boas condições neste momento, inclusive de visibilidade. O mesmo vale para a Campinas Montemor, a SP-101, e a SP-340, a Campinas Mogi. Pelo corredor Dom Pedro, lentidão mais cedo registrada no anel viário Magalhães Teixeira, entre Valinhos e Campinas, mas agora já com o trânsito fluindo bem. Na região de Atibaia, no caminho a Bom Jesus dos Perdões, já foi registrada chuva mais cedo. Pistas molhadas, exigindo a atenção do motorista. A chuva já deu uma trégua. Como eu disse, hoje não é um dia de chuva, mas alguma garoa que pelo menos melhore a qualidade do ar, e será assim também em Campinas nesta terça-feira. Já está chovendo aí onde você nos acompanha, no seu bairro? Já está a temperatura com cara de inverno hoje? Conta pra gente, porque o nosso WhatsApp está liberado para você participar desta edição do Manhã Bandeirantes. O número é o 19 97102 1493. 97102 1493. Por esse número você pode mandar mensagem de áudio, mensagem de texto, e você ajuda a gente a fazer o giro da informação também com o que acontecer pertinho da sua casa, no seu caminho para o trabalho, naquela região que às vezes é esquecida pelo poder público e que é nosso papel também cobrar das autoridades. Nós vamos destacar uma série de assuntos, mas se você tiver dúvida sobre algum tema, quiser explorar algum assunto ao longo dessa edição, manda pra gente também. A gente traz informação e busca as respostas para que juntos a gente possa também tirar as suas dúvidas. Quero começar falando sobre uma importante pesquisa desenvolvida aqui na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, em que a Lucimere Ramalho conversou com os cientistas à frente desse estudo. A pesquisa aponta que os danos da Covid-19
que ainda são muito recentes, é uma doença que ainda tem muito a ser explorada, muito a ser estudado. Os danos da Covid-19 no cérebro humano, eles são muito semelhantes ao da esquizofrenia. A Unicamp faz parte desse estudo e a Lucimere Ramalho foi tirar as dúvidas para a gente entender o que isso significa e a preocupação para quem já teve Covid-19, que também é o meu caso, 2 vezes inclusive. Lucimere, traga para a gente, por favor, as informações de como essa pesquisa pode avançar no estudo de uma doença que tirou tanta gente durante o período da pandemia e que ainda está presente na nossa realidade. Lucimere. É aqui nos laboratórios de biologia da Unicamp que os pesquisadores a cada dia se deparam com novas descobertas sobre a Covid-19. Dessa vez, os cientistas chegaram a semelhanças nos cérebros de pessoas que morreram por complicações da esquizofrenia e por complicações da Covid-19. Foi identificada uma piora severa em proteínas relacionadas a doenças neurodegenerativas. Conclusão que acende uma luz de alerta para as sequelas da Covid, que podem ir muito além das doenças respiratórias. Quando a gente começou a estudar os cérebros de pacientes afetados pela Covid, que infelizmente vieram a falecer, nós percebemos muitas semelhanças com aquilo que nós já víamos em esquizofrenia há muitos anos. E nós vimos mais similaridades do que diferenças entre essas doenças. Segundo o pesquisador, um ponto que chamou a atenção durante o estudo foi a rapidez com que as pessoas com Covid-19 apresentaram esse envelhecimento cerebral, diferentemente dos pacientes com esquizofrenia, que convivem com a doença há anos e já é esperado esse desfecho. Um cenário que resulta em deficiências cognitivas, como problemas de memória e raciocínio e sintomas psiquiátricos. A ideia seria agora olhar melhor para esses atores que estão disfuncionais nos cérebros. Nós vimos diversas proteínas associadas à neurodegeneração, agora a gente tem que olhar para cada uma delas, isolar isso em laboratório e investigar um pouco mais. Até aqui foram 4 anos de pesquisa e agora o estudo parte para uma nova etapa. O próximo passo é descobrir medicamentos já existentes que podem ajudar a evitar o envelhecimento do cérebro de quem teve Covid-19 e também descobrir o que causa essa degeneração. Uma pode ajudar a outra. O que nós descobrimos para a esquizofrenia pode ajudar a tratar a Covid, especialmente aqueles associados a déficits neurológicos e vice-versa. O que a gente descobrir para a Covid, que foram muitos estudos feitos ao longo dos 4 anos, a gente pode eventualmente tratar melhor a esquizofrenia também. Campinas, que recebeu há cerca de 2 semanas novas doses da vacina Spikevax, que já foram entregues e estão disponíveis nos 68 centros de saúde da cidade. A nova vacina com novas doses foram entregues pelo governo do estado e há expectativa para que proteja também a população de Campinas contra uma nova variante da Covid-19 e que a gente não se esqueça do que foi o período da pandemia, com tanta desinformação, com tanta gente partindo antes do tempo, por conta dessa nova doença que ainda está presente na sociedade. Tanto que nas Olimpíadas de Paris já são 2 os casos de atletas, com histórico de atleta, que estão cortados por conta da Covid-19. Um deles, um nadador britânico que no último final de semana perdeu o ouro dos 100 metros peito por 0,02 segundos. Ele, que era bicampeão olímpico da prova, não se sentiu bem horas depois de sair da piscina, fez o teste ontem e foi confirmada a Covid-19. Um atleta de 29 anos que fez todo um ciclo olímpico, não teve o desempenho que ele esperava na piscina e depois descobriu que estava com a Covid-19. E a nadadora australiana Lani Pallister, uma das favoritas na prova dos 1.500 metros nado livre, desistiu, foi obrigada a ser cortada das provas na manhã desta terça-feira por ter testado positivo para a Covid-19. Uma jovem de apenas 22 anos, foi a 3ª colocada no Mundial de Natação em 2022, tinha tudo para brigar por medalha, mas por questão de saúde, pelo protocolo também dos Jogos de Paris, ela não poderá disputar por estar com Covid-19. Não são casos graves, mas é uma doença que não tem cura ainda. E por isso, pelo risco da contaminação dos demais competidores,
das pessoas que ficam na Vila Olímpica, esses nadadores ficam isolados, não podem participar das provas e somente depois do ciclo da doença terminar é que eles são liberados também para voltar para casa. Então, não podemos brincar. Nós estamos vacinados, espero que o senhor, a senhora de casa também. Estamos protegidos contra os casos mais graves, mas a doença continua sendo a nossa realidade. Ainda temos casos de Covid-19 que pegam muita gente, às vezes desprevenida, por confundir os sintomas com outras doenças, principalmente com a gripe. 10 horas da manhã, 15 minutos. Deixa eu trazer um giro também das últimas informações. No mundo policial, os acontecimentos das últimas horas na nossa região. Ontem, uma cena que parecia filme de faroeste, bang bang, na cidade de Itatiba, em plena região central. Um assaltante morreu baleado ao tentar invadir uma joalheria em pleno centro de Itatiba, cidade aqui da região metropolitana de Campinas. O dono da joalheria tem o registro de CAC, colecionador de arma de fogo, tiro desportivo ou caça. Ele estava com a arma no estabelecimento e percebeu imediatamente que seria vítima de um assalto. Assim que foi anunciado o roubo, ele dispara contra o criminoso. Mesmo ferido, o assaltante conseguiu correr, conseguiu fugir. Entrou em um carro onde estavam 2 mulheres. Foi o primeiro carro que ele viu passando pela frente. Foram até um posto de gasolina, mas viram uma viatura da Guarda Municipal que trabalhava na ocorrência. Aí gerou a dúvida. Essas mulheres de fato eram vítimas de um assalto? Elas estavam junto na situação? Na tentativa de despistar os guardas, eles simularam que iriam abastecer o carro, mas foram flagrados pelos GMs. No momento da abordagem, as mulheres obedeceram, desceram do veículo, deitaram no chão. O guarda tinha essa cautela para saber qual era dessas mulheres. E o homem ferido pegou uma arma e apontou para os GCMs. Ele foi novamente baleado e dessa vez não resistiu aos ferimentos e morreu no local, no próprio posto de combustíveis. Esse homem já era procurado pela polícia pelo crime de roubo e já tinha outras passagens pela justiça. A famosa capivara extensa. Aí ficaram as 2 mulheres. Vítimas de uma ação em que elas apenas passavam pelo local ou comparsas? As 2 estavam também na ação criminosa. Foram presas pelo crime de roubo. E antes da tentativa desse assalto à joalheria, a polícia já levantou que eles haviam roubado uma ótica na cidade de Campo Limpo Paulista, com 2 mulheres no carro, com o mesmo assaltante. Então não foi aleatória a fuga. Elas já estavam ali preparadas para dar cobertura a um comparsa. As 2 presas, o homem agora vai primeiro passar pelo Instituto Médico Legal, tem todo um trâmite também numa ocorrência como essa, para que seja investigada a conduta do guarda municipal, é protocolo. Mas as testemunhas já colaboraram com essa apuração, mostrando que sim, esse homem mesmo baleado, apontou a arma, tentou atirar nos guardas municipais que revidaram a injusta agressão. É assim o termo legal para quando há um revide dentro da lei que termina com a morte do criminoso, mas por conta da necessidade de proteger a si mesmo, no caso do GCM, e a quem estava em volta também no caso do CAC, do dono desse estabelecimento. A gente continua acompanhando. Qualquer novidade dessa investigação, a gente conta para você que está nos ouvindo e nos acompanhando pelas plataformas digitais. A polícia aqui em Campinas também segue na investigação sobre o roubo a caminhonetes de luxo no Aeroporto Internacional de Viracopos. Trouxemos ontem a informação que a ocorrência estava em andamento, uma grande operação com mandados de busca e apreensão sendo cumpridos tanto em Campinas quanto na capital paulista. E nós conversamos no desfecho dessa ocorrência, o desfecho parcial, porque ainda tem mais gente a ser identificada e mais veículos a serem recuperados, com a doutora Juliana Bellinati. Ela é a delegada responsável pela investigação, pela delegacia que fica dentro do aeroporto de Viracopos, a chamada Delegacia de Atendimento ao Turista.
A doutora Juliana conta pra gente um pouco mais a respeito dos mandados que foram cumpridos. Para você que não se lembra desse caso, no dia 22 de junho, uma quadrilha armada roubou 8 veículos do estacionamento do complexo do Aeroporto Internacional de Viracopos. Eles renderam os funcionários que ali estavam, renderam o manobrista, começaram a levar um carro atrás do outro e pelo menos 10 pessoas estavam envolvidas no crime. O líder do grupo seria um adolescente que foi apreendido nessa operação de ontem. Ao que tudo indica, pelo que foi levantado até agora, ele seria o responsável por juntar todos os bandidos, escolher quem faria cada uma das ações no momento do crime e também dar o fim a alguns desses automóveis. Ele já foi apreendido no dia 23 de junho. Naquele momento, foi ouvido e liberado porque ele estava trocando a placa de um carro, que ele disse, não, mas eu não sei, deixaram o carro aqui. E a polícia não tinha elementos naquele momento para apreender o adolescente. Agora tem. Agora ele está sob a responsabilidade da Vara de Infância e Juventude. E a doutora Juliana conta mais sobre essa mega operação. Nós tivemos 7 locais para cumprimento, em que nesses 7 locais teríamos 5 alvos. Resultado, até o momento que a gente está ainda em andamento, 2 prisões de adultos, jovens adultos, e uma internação provisória de um adolescente. Possivelmente uma segunda internação está chegando. Esse adolescente veio até a delegacia porque ele foi flagrado com uma das caminhonetes. Naquela oportunidade ele foi ouvido, foi liberado para a mãe, porque a gente não tinha no momento ainda elementos para apreendê-lo. Hoje a gente já tem elementos para apreendê-lo, de forma que já saiu uma ordem judicial e ele vai ser internado provisoriamente. Doutora, ele seria um dos, ou o comandante da quadrilha toda ali, né? Até o que a gente apurou no momento, ele seria a pessoa que organiza tudo isso, que organiza toda a quadrilha, a ação da quadrilha. Aliciava outras pessoas? Ele recrutava as pessoas, até o momento que a gente tem na investigação, era ele que recrutava. Inclusive ele, doutora, você já tem investigação que mostram que um desses presos ou apreendidos hoje também tem relação com aquele roubo de abril? Isso, possivelmente esse adolescente que recrutava também participou daquele furto de caminhonete que ocorreu em abril aqui no aeroporto de Viracopos. Ou seja, tem uma relação entre os dois casos. Sim. Então, a quadrilha é aqui de Campinas e possivelmente recrutada por esse adolescente infrator. Possivelmente tem a participação de 10 indivíduos que a gente conseguiu nas imagens lá iniciais. A gente tem alguns alvos, né, identificados, mas as investigações continuam no sentido de elucidar todo o fato criminoso. Doutora, só para finalizar, o grupo aí com muitos jovens, né? Chamou a atenção também essa organização, como eles se organizavam, então jovens já nesse tipo de crime? Sim, chama atenção. Nesse caso aí, 2 adolescentes envolvidos num crime grave, né, num crime de bastante violência, em que foi utilizado um fuzil, né, então chama muita atenção. Essa doutora Juliana Bellinati, delegada da equipe de investigação da Polícia Civil em Viracopos, falando sobre o avanço da investigação no mega assalto que aconteceu no estacionamento do Aeroporto Internacional de Campinas. Muitas vezes as quadrilhas jogam toda a responsabilidade nas costas de adolescentes. Colocam o adolescente como líder de um esquema de tráfico, como líder de um assalto, para que, sabendo da fragilidade da lei, sabendo que ele pouco tempo vai ficar internado numa fundação casa, a punição maior fique nas costas desse adolescente. Não é o caso aqui. Aqui, a Polícia Civil, num trabalho de inteligência, chegou a essa conclusão. Não pelo que um outro preso disse, não porque um comparsa tentou se livrar do BO, não. A polícia identificou isso. Então estamos falando de um menor de idade que opera com fuzil, que tem estratégia para um assalto bem sucedido, porque 8 caminhonetes foram levadas, que consegue render o funcionário no momento em que ele sabia que a movimentação seria mais baixa, um sábado de madrugada, e que estava esse tempo todo nas ruas, em liberdade. Esse é o tipo de adolescente que o Estado precisa ter uma atenção a mais. E não digo jogar ele na Fundação Casa e esquecer por ali. Mas é diferente de um adolescente que é apreendido por furto, por tráfico de drogas e que aí sim, muitas vezes entra para um sistema prisional e se torna
de um menor infrator em um formado no mundo do crime. Aqui estamos falando de um menor de idade que precisa estar com o Estado na cola. O que eu digo com isso? Quando ele receber a liberdade, não vai demorar muito. Se ainda for adolescente, se ainda for menor de idade, o Conselho Tutelar tem que estar junto, dentro da família, tendo a certeza de que ele vai voltar para a escola, de que ele não vai voltar para o mundo do crime. E eu sei que isso tem uma cara, às vezes, um pouco ingênua, um pouco sonhadora, mas a gente precisa confiar que as instituições vão atrás de algo além de jogar o garoto, o adolescente. É até estranho falar garoto quando você fala de um líder de um grupo criminoso fortemente armado. Mas de jogar o adolescente ali e falar, fizemos a nossa parte. Ele vai sair, não vai demorar. E ele precisa que dentro da Fundação Casa haja um processo de ressocialização. Utópico? Sim. Mas se a gente não confiar nisso, se a gente perder as esperanças, aí a gente definitivamente joga a toalha nesse país. 10h25, ainda os últimos acontecimentos aqui da nossa região. 2 suspeitos de roubarem celulares morreram depois de uma perseguição com a polícia militar ontem à noite em Campinas. Um deles foi atingido por pelo menos 3 disparos. O outro, que estava em uma motocicleta usada na fuga, caiu em um córrego e também não resistiu aos ferimentos. Eles estavam com 2 celulares da marca iPhone. Eles, na motocicleta, fizeram uma limpa, um verdadeiro arrastão, com a informação que chegou depois para a polícia. Teve perseguição pelas ruas de Campinas e os policiais localizaram pelo menos 7. Eu falei 2 porque eram 2 que durante a fuga eles foram jogando pelo caminho. Mas eles estavam com 7 celulares. Buscas foram feitas pelos suspeitos na região da Vila União, que começou por ali, mas seguiu até a região do Recanto do Sol, justamente onde o piloto e o carona da moto, o garupa da moto, caíram, um deles dentro do córrego. 2 policiais fizeram a abordagem, desembarcaram das viaturas e um dos suspeitos, o que pilotava a moto, estava naquele momento desacordado. O garupa mesmo, depois da queda no córrego, ele tenta sacar a arma e ali um disparo é feito contra esse autor desse crime. As mortes dos 2 foram constatadas ainda no local pela equipe do SAMU. E assim como eu disse no caso de Itatiba, há um procedimento interno também sempre que há uma troca de tiros e que há a morte do suspeito envolvido nessa história. E para a gente fechar esse nosso bloco, um homem foi preso suspeito de dirigir embriagado e atropelar uma criança de apenas 10 anos de idade. Isso foi no Jardim do Lago 2, em Campinas. A menina teve costelas fraturadas, perfuração no pulmão e a Guarda Municipal foi quem atendeu essa ocorrência. O suspeito estava trancado dentro do próprio veículo com medo de ser linchado depois desse acidente. A criança foi socorrida pelos próprios familiares, pessoas que presenciaram essa cena e a levaram imediatamente para o hospital. Por que dessa revolta toda? Porque, segundo testemunhas, ele estava visivelmente embriagado. O famoso bafo de cachaça, o hálito etílico, como está no boletim de ocorrência, fala pastosa, olhos vermelhos e às vezes não dizendo coisa com coisa. Foi para o Instituto Médico Legal, mesmo depois do intervalo entre o flagrante e a ocorrência ser apresentada, foi feito o exame de sangue e ali comprovou que, de fato, ele estava bêbado. Para piorar, esse homem de 30 anos não tem habilitação. Ele falou que estava em uma chácara, foi manobrar o carro, puxando o freio de mão para sair, percebeu que o veículo estava se movimentando, tentou entrar no carro e frear, mas não conseguiu. Versão que vai ser investigada pela polícia. A menina segue sendo acompanhada pela equipe do Hospital Mário Gatinho, hospital infantil, que atende casos do SUS, e o motorista está preso à disposição da Justiça no 2º Distrito Policial de Campinas. Ele responde por embriaguez ao volante, lesão corporal na direção de veículo e por estar pilotando um carro, dirigindo um veículo sem ter habilitação.
Quinto sinal vai marcar 10h30 da manhã. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, um primeiro giro com a participação dos nossos ouvintes aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes. E um estudo que aponta que de cada 10 brasileiros que já se aposentaram, 6 continuam trabalhando. Não por vontade, mas por necessidade. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco tem esses e outros assuntos aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de Campinas está com mais de 370 vagas de estágio abertas. Os cargos são destinados a estudantes de nível superior e técnico. A carga horária é de 20 horas semanais e a remuneração varia entre R$ 880 e R$ 1.111. Do total de vagas, 350 são para estudantes de pedagogia estagiarem em escolas municipais de todas as regiões da cidade. As outras 20 vagas são para estudantes das áreas de educação física, direito, administração, engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia ambiental ou sanitária, publicidade e propaganda e turismo. É oferecido o benefício de Vale Transporte, que é opcional, nos mesmos moldes do pagamento feito para os servidores. O contrato pode ser de até 2 anos e os interessados podem se inscrever pelo site da Super Estágio, empresa responsável pela seleção. Para participar do programa de estágio é preciso ter concluído no mínimo 25% do curso, mas ainda ter pelo menos 1 ano de vínculo com a instituição de ensino. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Manhã Bandeirantes. 10h32, 10h32. Muito bom dia para o Marco Silva Bedin, que está nos acompanhando direto de Hortolândia, mandando mensagem de texto pra gente pelo 19 97102 1493. 97102 1493. A gente diz aqui sempre no Manhã Bandeirantes, conta pra gente o que está acontecendo aí perto da sua casa, alguma denúncia, reclamação, e nós recebemos aqui neste momento. Vamos também passar adiante, cobrar das autoridades, a mensagem que chega da Silvia Jonas. A Silvia escreve o seguinte: preciso muito da ajuda de vocês. Há muito tempo, a Sociedade Hípica de Campinas gramou a pista da Avenida Oswaldo von Zuben, que ela deveria ter asfaltado, como todos os outros moradores da região fizeram. Para ela, não era interessante asfaltar, pois usa a pista como estacionamento. Através de políticos e amigos, ela já incorporou uma igrejinha e parte da rotatória que existia no local. Agora, está fazendo uma obra para incorporar o restante da pista. A Silvia escreve dizendo que já tem mais de 20 anos que tenta, através do 156, que é o contato para você fazer também reclamações, denúncias junto à prefeitura, e que já tentou, através de vereadores, uma solução. Mas aí ela questiona: mas quem sou eu? Apenas uma cidadã que recebeu como resposta: a senhora está certa, vamos mandar abrir a pista. E depois de uma semana, um telefonema. Então, sabe, ela diz aqui que recebeu a informação de que esse prefeito gostava muito do clube e não queria entrar em conflito. A região no entorno do clube, ela diz que está péssima. A Ambev fez das ruas pátio de estacionamento dos funcionários e a Sociedade Hípica de Campinas faz da pista
avenida com um estacionamento de caminhões para provas de hipismo com seguranças e valet para estacionar nas ruas dos moradores que pagam seus impostos e acabam às vezes não podendo utilizar esse espaço. Está aqui, portanto, a reclamação da Silvia, que inclusive enviou um vídeo aqui ilustrando o que ela está contando, o que ela está falando. E claro que a gente vai encaminhar também para a nossa produção, cobrar das autoridades um posicionamento a respeito dessas reclamações. Muito obrigado, viu, Silvia, pela sua mensagem. Muito obrigado pela confiança de contar para a gente aqui também na Rádio Bandeirantes e para a gente transmitir essa demanda que ela diz que já é antiga, mas que até hoje não foi atendida pelo poder público. O Adriano Vermelho nos escreve dizendo que muitos dizem, e com razão, através da análise de dados estatísticos e com opiniões super embasadas em experiências de campo, que a política nacional é diferente da estadual e principalmente da municipal. Mas, na opinião do Adriano, ele acredita que chegamos, infelizmente, num ponto de convergência total, visto que a disputa estadual já foi muito contaminada no pleito passado e que nessas eleições municipais já veremos a questão ideológica partidária bem desenhada e com as nuances de guerra de narrativa bem acentuada. Portanto, ele diz: me diga com quem andas que te direi onde chegarás nessas eleições municipais. Ou possivelmente será uma onda que chegará, não tem como evitar. O nosso país realmente se politiza a passos largos, mas não da maneira natural, saudável, instrutiva, mas sim de forma violenta, separatista e intolerante, e de ambos os lados. Estamos perdendo cada vez mais a nossa maior qualidade, a de viver em harmonia com todas as diferenças. Uma pena, não é? Questiona o Adriano Vermelho. Eu não sei se nós estamos mais politizados, não. Nós estamos mais fanáticos, como o povo brasileiro. Muita gente que defende ideologias não sabe sequer quais são as ideologias defendidas. Defendem, na verdade, os personagens políticos. Defendem posturas de líderes políticos. Muita gente que apoia o ex-presidente Bolsonaro talvez não saiba fazer um balanço do que foi o governo durante 4 anos. Mas lembra de frases de efeito, frases de impacto ditas por Bolsonaro que o representaram em algum momento. Muita gente que defende o presidente Lula com unhas e dentes talvez não saiba elencar o que foi feito nesse 1 ano e meio de governo. Não vou nem puxar os governos anteriores, vamos falar do governo atual. Mas talvez se sinta representado pela biografia do presidente Lula, de um metalúrgico que assume uma posição de liderança num sindicato e se torna presidente da República em 3 mandatos, todos eles com eleição popular. Então, há muito mais paixão pelos líderes do que compreensão das posições políticas de cada um deles. E muitas vezes eles também não fazem questão de serem tão claros assim com seus posicionamentos, justamente para manter essa imagem diante de seu fã-clube. Não estou falando de eleitores. O eleitor é aquele que avalia o cenário político, tem o seu posicionamento também ideológico, mas vai observar dentro daquele campo em que ele tem uma posição quais são as melhores opções. Os candidatos de esquerda, os candidatos de direita, os candidatos que se colocam no centro, mas que têm ali uma tendência para um lado ou para o outro. E quais são as propostas deles? Como os dois líderes não estão diretamente ligados às eleições municipais de 2024, eu ainda aposto que a diferença vai ser feita em quem conhece mais a cidade que será governada. Eu ainda aposto que o eleitor vai optar, dentro do campo ideológico que ele já tem como opção, o nome que, para ele, vai resolver os problemas do dia a dia. Porque quando a gente fala de governo federal, a gente está muito distante de quais são as políticas reais do que vem de lá para cá. Quando a gente fala de governo estadual, a proximidade também não é tão grande. Agora, de governo municipal, é o prefeito que a gente vai encontrar no dia a dia. É o vereador que a gente vai cruzar fazendo compra no supermercado. E que são os responsáveis pelos problemas do nosso cotidiano. Então, talvez hoje eu esteja um pouco utópico, né? Foi assim no bloco anterior. Mas eu ainda tenho a expectativa de que a eleição municipal
embora tenha também um manto do que é a política nacional, seja decidida por quem conhece a cidade. E a gente vai conseguir sentir um pouco do termômetro nos debates eleitorais que a Band vai promover a partir da próxima semana. Quinta-feira que vem tem debate dos candidatos à Prefeitura de Campinas na tela da Band, com a mediação de Walter Sena e com a presença confirmada dos 4 candidatos hoje mais bem pontuados nas pesquisas. O atual prefeito pré-candidato à reeleição, Dário Saad, pelo Republicanos, deputado estadual Rafa Zimbaldi, candidato pelo Cidadania, Pedro Tourinho, deputado federal do Partido dos Trabalhadores, candidato para a chapa de esquerda, que estará também presente no debate do Partido dos Trabalhadores, e ainda o nome confirmado pelo Partido Novo, Wilson Matos. Esses 4 estarão frente a frente no debate que começa às 10h30 da noite na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto, o primeiro debate eleitoral aqui na tela da Band, pensando já no pleito de outubro que vai acontecer no primeiro domingo de outubro, eleições municipais marcadas para o primeiro domingo de outubro, é o dia 6. Tendo o segundo turno, as eleições vão ser definidas no dia 27 de outubro e o Grupo Bandeirantes de Comunicação traz a cobertura completa da campanha eleitoral, do dia da eleição e do que esperar de quem for eleito para os próximos 4 anos na Câmara Municipal de Campinas e para a Prefeitura da cidade. E claro, também atentos a todas as cidades da nossa área de cobertura, as cidades da região metropolitana que nos ouvem aqui no FM 85.7. E de olho também nas eleições das grandes capitais, dos municípios que têm uma posição estratégica e de onde podem sair nomes pensando também na política nacional. Foi divulgada hoje uma pesquisa nova com a intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo e o cenário vai ficando cada vez mais apertado. É a pesquisa Quest, divulgada nesta terça-feira, com margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Pela primeira vez, temos um empate técnico entre 3 candidatos na primeira posição. Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, candidato à reeleição pelo MDB, aparece numericamente à frente com 20% das intenções de votos, mas empatado tecnicamente, com Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL, com 19 pontos, e com José Luiz da Atena, apresentador do Brasil Urgente, nome lançado pelo PSDB, também com 19 pontos. Esse é o cenário nesse momento na pesquisa estimulada, que tem, como eu disse, 3 pontos percentuais de margem de erro. Na 4ª posição aparece Pablo Marçal, do PRTB, o coach que ganhou um espaço muito grande nos últimos dias na mídia com a série de entrevistas, com as sabatinas que ele vem apresentando. Teve um número de largada muito alto, mas um crescimento que até aqui não compatível com a expectativa toda criada. Tabata Amaral, deputada pelo PSB, aparece com 5% das intenções de voto. Vem enxugando nas intenções, pelo que apontam as pesquisas, a campanha de Tabata Amaral. Kim Kataguiri, do União Brasil, também deputado federal pelo estado de São Paulo, aparece com 3%, campanha que ainda não conseguiu emplacar. Marina Helena, candidata do Partido Novo, com 3%, um número muito próximo com o que a gente vê do Partido Novo em Campinas, também pelas últimas pesquisas. E aí vem os candidatos com 1%, Altino, do PSTU, Ricardo Senese, da Unidade Popular, e com um número que não chegou a 1%, na capital paulista aparecem Fernando Fantauzi, da Democracia Cristã, e João Pimenta, do PCO, Partido da Causa Operária. Indecisos somam 8% na pesquisa de intenção de votos em São Paulo. Branco, nulo ou afirmando que não vai votar, um total de 9% das respostas. Nas últimas pesquisas, Datena aparecia com 17%, agora aparece com 19%. A oscilação é dentro da margem de erro. Guilherme Boulos aparecia com 22% e agora aparece com 19%.
também há uma oscilação dentro da margem de erro, só que um oscilando para cima, o outro oscilando para baixo, colocando os dois tecnicamente empatados neste momento, caso a eleição fosse hoje, num primeiro turno da capital paulista. 10h44. Deixa eu mudar de assunto, trazer informações para você que é aposentado e vive uma realidade que talvez o incomode, talvez não, certamente incomoda. Você que trabalhou a vida toda, pagou a sua previdência social, na expectativa de um dia poder ter o merecido descanso, curtir a sua aposentadoria. Essa não é a realidade para a maioria dos brasileiros. Um levantamento aponta que de cada 10 aposentados no Brasil, 6 continuam trabalhando. O motivo é óbvio. A conta não fecha apenas com o salário de aposentado. O Fernando Davi traz pra gente mais detalhes sobre esse estudo. A partida de tranca nessa praça é cheia de provocações. Tem que aturar essa mala que me chateia. Com essa turma de aposentados não tem tempo ruim. E eles merecem. Já ralaram muito na vida. Desde 77 não era nem nascido. Aposentados que podem passar uma tarde assim na praça são minoria. É que nessa fase da vida os gastos aumentam muito e a aposentadoria muitas vezes não é suficiente. E aí não tem jeito. É preciso continuar trabalhando. Uma pesquisa mostrou que 6 em cada 10 brasileiros continuam trabalhando na aposentadoria. Complementar a renda é o motivo mais citado, seguido de manter a vida ativa. Os principais objetivos dos aposentados são quitar dívidas e poder viajar. Guardar dinheiro durante anos para conseguir manter a renda após parar de trabalhar não é fácil. Não são todos os aposentados que se aposentam integralmente. Quem é assalariado ainda perde alguns benefícios na aposentadoria. Então, tudo isso compromete a renda do aposentado. Parce que je vais partager l'écran. A professora Leila Mota, de 73 anos, se aposentou há mais de 20, mas nunca parou de dar as suas aulas de francês. Principalmente para complementar a minha renda. Como você sabe, hoje em dia, os planos de saúde estão altíssimos, É necessário mesmo que a gente continue a trabalhar para poder sobreviver. 10h47 e aqui na nossa região, a lista dos estudantes contemplados com a isenção da taxa de inscrição do vestibular da Unicamp já foi divulgada. A relação de contemplados está disponível na página da Conveste, que é responsável pela elaboração do vestibular, um dos mais concorridos do país. Os estudantes vão receber também, exclusivamente por e-mail, um comunicado sobre o benefício. Em nota, a universidade ressalta que os contemplados não são automaticamente inscritos no vestibular da Unicamp ou na modalidade Enem Unicamp. É preciso depois fazer a própria inscrição usando o código do isento. Candidatos que tiveram a inscrição indeferida podem solicitar recurso através de um formulário eletrônico que está na mesma página da Conveste. Mas é preciso ficar atenta com o prazo do recurso. Para entrar com ele estará aberto das 5 da tarde do dia 1º de agosto até o dia 3 de agosto, quando o resultado final será divulgado. A Comissão Permanente para o Vestibular da Unicamp registrou um aumento no número de isenções da taxa de inscrição para esse vestibular em relação ao ano passado. A maior parte das isenções para a modalidade dirigida a candidatos de família de baixa renda. No total, 10.872 estudantes receberam o benefício e estão isentos do pagamento da taxa, que vale também para quem se inscrever na modalidade Enem Unicamp. O número é o segundo maior registrado pela Unicamp desde o início do programa em 2000. Só foi menor do que em 2021. No ano passado, pouco mais de 9.800 estudantes foram beneficiados com a isenção de taxa. Agora 10h49, deixa eu mandar um grande abraço, agradecer a audiência da Fátima Andrade, nossa ouvinte aqui da cidade de Campinas, dizendo: fiquei alguns dias sem ouvir o programa, está de volta hoje aqui no Manhã Bandeirantes, e ela pergunta onde está o Tiago Prudente. Ô Fátima, por conta de outros compromissos dentro do grupo Bandeirantes de Comunicação, Tiago Prudente não está mais conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Sim, também sentimos muita falta.
daqueles comentários que geravam tanta polêmica. Imagine Thiago Prudente falando sobre a Venezuela, a enxurrada que seria esse WhatsApp aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Mas, Thiago Prudente, você consegue acompanhar o trabalho dele dentro do Jornal da Band, todos os dias depois do Band Cidade, às 7h20 da noite, e também no Jornal da Noite. E ao longo da programação também da Rádio Bandeirantes, da Band News TV, é a marca do Grupo Bandeirantes, as multiplataformas, para você ficar sempre bem informado, bem informada, e com o Thiago Prudente, esse gigante, esse parceiraço aqui também do nosso jornalismo do Grupo Band. E continue com a gente, estamos aqui levando informação para você e sempre tentando fazer o melhor aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Já que falei da Venezuela, não tem como fugir desse assunto. Eu sei que ele parece tão distante, tão fora da nossa realidade, mas não tá não. Sabe por quê? Porque o Brasil, sendo uma liderança dentro da América do Sul, nesse momento, como o Brasil ainda não se posicionou, nem parabenizando Nicolás Maduro pela vitória nas eleições, nem se colocando contrário ao resultado na urna por não reconhecer o processo eleitoral, o Brasil ainda está aguardando as chamadas atas eleitorais. O mundo todo está de olho no Brasil. Tanto que hoje o presidente Lula tem uma conversa por telefone com Joe Biden, presidente norte-americano. Depois do intervalo, a gente vai girar nossa equipe em Brasília, em São Paulo, para entender, afinal de contas, o que é que o Brasil está fazendo, além de se manter numa certa neutralidade até aqui, para entender de fato a eleição, o processo eleitoral da Venezuela. E quando que deve essa resposta acontecer? O Brasil vai ter que se posicionar. Não deve passar de hoje. E que posição é essa? A gente vai saber logo depois do intervalo, os bastidores da política brasileira. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Um trecho da Avenida Doutor Moraes Salles, no centro de Campinas, ficará interditado por cerca de um mês a partir desta semana. O bloqueio deve terminar no dia 29 de agosto. A interdição ocorre para viabilizar obras de implantação de pavimento de concreto no trecho usado por ônibus municipais. A faixa direita da pista externa da avenida fica fechada de forma ininterrupta no trecho entre as vias Irmã Serafina e Boa Ventura do Amaral, em frente à Escola Estadual Francisco Glicério. Para evitar lentidões, ainda é que indica que os condutores evitem a circulação pela região e adotem rotas alternativas. Durante o período de duração do bloqueio, o ponto de ônibus localizado no trecho será desativado, ainda que garante que não haverá impactos nos trajetos e os usuários deverão utilizar as paradas próximas. Pelo trecho da avenida circulam as linhas 385, 389, 390, 391, 392, 396, 397, 398 e 399. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 10:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 10:50 da noite, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10h54, atualizando para você as
participações brasileiras nesta terça-feira nos Jogos Olímpicos de Paris. Não deu para a dupla brasileira Thiago Monteiro e Thiago Wilde. Os brasileiros foram eliminados no tênis na segunda fase da competição em duplas dos Jogos Olímpicos de Paris. A derrota foi para uma dupla norte-americana com parciais 4-6 e 6-7. O Brasil, portanto, depois da partida que durou 1 hora e 48 minutos, se despede do torneio masculino em duplas. E olha que tinha muita torcida brasileira na quadra de Roland Garros. Você acompanhou também mais cedo a cobertura ao vivo da Rádio Bandeirantes com flashes direto da sagrada, milenar não, né? Mas a histórica quadra de Roland Garros, onde o Brasil já foi dominante também na sua história com Gustavo Kirten, mas nesses Jogos Olímpicos, pelo menos nessa disputa, os adversários foram dominantes e o Brasil eliminado com a dupla Thiago Monteiro e Thiago Wilde. Nesta terça-feira, tem novidade no tiro com arco. O atleta número 1 do mundo, Marcos de Almeida, confirmou o favoritismo, está nas oitavas de final do arco individual masculino. Brasileiro despachou um japonês com um placar de 7-1. Meu Deus, isso é para comemorar. Primeiro porque 7-1 a gente sabe que é um placar simbólico para nós. E ganhar de um japonês nessa Olimpíada tem que ser muito comemorado, porque olha, no skate, no judô, o que os japoneses estão tirando de medalha dos nossos atletas não é brincadeira. Bom, agora ele segue vivo tanto na disputa por medalha individual quanto na equipe mista ao lado de Ana Luísa Caetano. Nossa torcida para o Marcos de Almeida no tiro com arco. Ele já é o número 1 do mundo, chega como favorito e mesmo que a gente não tenha tanta intimidade com o esporte, o mundo reconhece esse trabalho e pode voltar para casa com uma medalha no peito. No badminton, Igor Coelho está nesse momento em quadra, perdeu o primeiro set para um atleta da Coreia do Sul por 21-12 e a partida segue em andamento agora. As disputas também seguem na canoagem slalom. A brasileira Ana Sátila marcou o tempo de 109 segundos e 95 centésimos, é o sexto melhor tempo até aqui na classificatória individual. Passam 18 atletas para a semifinal que vai acontecer amanhã. A Ana Sátila, portanto, está até aqui na lista dos finalistas. Tomara que esteja também na disputa por medalha. Ontem, uma cena que chamou a atenção, um skatista colombiano mostrou o dedo do meio e pediu desculpas agora há pouco por entender que feriu o espírito olímpico. É o Giancarlo Gonzalez, não fez uma boa classificatória durante o Skate Street em Paris. Muito irritado depois de errar a manobra, o atleta mostrou o dedo do meio para uma das câmeras da transmissão. Ele que representava a Colômbia ficou irritado após cair na tentativa de realizar a manobra, reclamou do posicionamento de uma das câmeras e por isso teve essa atitude. Agora há pouco, nas redes sociais, ele se desculpou pela forma como acabou mostrando nesse gesto pouco fora do tom, dentro de uma competição que estava recheada de carinho com a torcida não só da Colômbia, a torcida brasileira que ontem também estava presente na pista de skate, na disputa Skate Street, e com um espírito diferente, né, do que é uma competição esportiva que a gente costuma ver as pessoas torcendo contra os adversários. No skate, os próprios atletas dizem, ninguém torce contra ninguém, a gente torce para todo mundo acertar e o melhor que vença, que leve medalha. Brasil volta para casa no skate até aqui com a Raíssa Leal, 16 anos, 2 medalhas olímpicas, prata na disputa em Tóquio, bronze na disputa em Paris. E ontem ela falou com a imprensa já projetando o próximo ciclo olímpico, quando ela pela primeira vez vai disputar os Jogos sendo maior de idade. Eu espero, mas até lá tem muita coisa para acontecer. Em 4 anos a gente muda bastante, em 3 anos eu já mudei bastante.
E lá eu já vou estar maior de idade, já vou estar com 20 anos e isso tá uma loucura na minha cabeça. Mas eu quero chegar lá forte, eu quero, na verdade, chegar lá, porque eu tenho certeza que o nível do skate feminino aqui no Brasil, aqui no Brasil não, porque a gente não tá no Brasil, mas no Brasil vai estar muito forte. Então, eu quero treinar muitas manobras novas, eu quero me divertir e mostrar o skate mais leve e, quem sabe, uma medalha de ouro. Quem sabe, Raíssa, é o que falta para completar o pódio desse fenômeno brasileiro. Daqui a pouquinho tem vôlei de praia masculino, tem disputa também no vôlei de praia feminino. A dupla Carol e Bárbara vai enfrentar uma dupla da Lituânia, jogo que começa às 11 horas da manhã. Também às 11 tem repescagens no judô, no masculino até 81 quilos, no feminino na categoria até 63 quilos. 11h35 na vela tem a dupla Marco Grael e Gabriel Soares no esquife masculino da vela. Hoje também tem as finais por equipes femininas da ginástica artística brasileira. Essa é uma das grandes esperanças de medalha do Brasil, com Rebeca Andrade também na disputa e o time Brasil buscando uma medalha hoje já na final das equipes femininas. Hoje tem handebol feminino às 14h. A seleção brasileira vai enfrentar a França. Hoje às 14h também tem o surf masculino na etapa quartas de final. Torcida para Gabriel Medina, principalmente buscar a medalha que ele tanto sonhou nas Olimpíadas de Tóquio, o ouro, lugar mais alto do pódio. 13h30 hoje tem a natação com a semifinal dos 100 metros livres masculino e na sequência a semifinal dos 200 metros borboleta masculino. Hoje tem boxe também, as oitavas de final na categoria até 80 quilos, boxe masculino com Vanderlei Pereira disputando contra Cedric Belloni. O basquete masculino também entra em quadra às 16h. O Brasil vai enfrentar a Alemanha. No mesmo horário tem vôlei de praia feminino, Brasil e Espanha. Brasil representado pela dupla Ana Patrícia e Duda. No surf feminino tem as quartas de final às 4h24, horário de treino, 4h24. E se tudo der certo, às 6h48 a semifinal masculina. Quem sabe já com o Medina, com o Chianca, com os atletas brasileiros disputando a vaga para a final. Hoje sai medalha no surf. 9h12 da noite. 9h12 é esporte o dia inteiro. Tem as finais tanto no masculino quanto no feminino. Então, uma terça-feira com muita coisa nos Jogos Olímpicos de Paris e com a Rádio Bandeirantes torcendo pelos nossos atletas, acompanhando as modalidades e também programando você para torcer junto com a gente aqui na RB. Brasil, Brasil, Brasil! 11h02. Deixa eu trazer aqui a participação do nosso ouvinte e entrar num assunto que eu puxei do bloco anterior para a gente girar a nossa reportagem agora com todo mundo já a postos para conversar com a gente. O Celso Santos, do Jardim Carlos Lourenço, escreve o seguinte: eu tenho amigos na Venezuela e acompanho todo o sofrimento que eles enfrentam. Após as eleições de domingo, os amigos do Celso contaram para ele que estão desanimados, sem esperança. Hoje pela manhã, o Celso viu uma declaração em que o Partido dos Trabalhadores, o PT, saudou a reeleição de Nicolás Maduro. O MST também fez essa mesma manifestação e vem recebendo críticas nesta terça-feira, dizendo que a jornada foi pacífica, democrática e soberana. O Celso diz: poxa, bateu uma tristeza tão grande. É o partido do presidente do meu país. Como é possível esse tipo de declaração que ele considera inoportuna, desumana e insensível ao sofrimento do povo venezuelano? A democracia relativa é deplorável, escreve o Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço. Protestos estão sendo registrados desde domingo, foi assim também ao longo da segunda-feira, e a expectativa de que continue até que haja mais manifestação de outros países ou eventualmente algum tipo de mudança desse resultado, o que a Venezuela diz que não vai acontecer.
A Organização dos Estados Americanos afirmou hoje não reconhecer o resultado das eleições anunciado pela Justiça Eleitoral venezuelana e que indicam a vitória do presidente do país, Nicolás Maduro. Em relatório feito por observadores que acompanharam o pleito domingo na Venezuela, a Organização dos Estados Americanos diz haver indícios de que o governo Maduro distorceu os resultados. O sentimento de boa parte da população na Venezuela é o mesmo. E o nosso enviado especial à Venezuela, Ian Boechat, traz um pouco mais sobre o tom desses protestos, que vêm principalmente das periferias do país. Em Caracas, panelaços por vários bairros. São manifestações que contestam o resultado das eleições deste domingo. Aos poucos, moradores das áreas mais simples da capital venezuelana começaram a ir para as ruas. Foi uma fraude eleitoral, estão tentando enganar o povo da Venezuela. Já estamos cansados da opressão neste país. Os moradores de Petare, a maior favela de Caracas, tomaram a Avenida Francisco Miranda, que corta a cidade. Dizem estar cansados das constantes fraudes e pedem para Maduro entregar o poder. São milhares de pessoas num protesto que parece ter sido bastante espontâneo. De repente, as pessoas começaram a descer de suas casas com panelas, a bater panelas, e agora vão caminhando todas juntas em direção a essa região central da cidade. O que tinha começado pacífico, em poucas horas, teve início o confronto com a Guarda Nacional Bolivariana. Quando 80% das urnas já estavam apuradas, o Conselho Nacional Eleitoral declarou Nicolás Maduro como vencedor das eleições presidenciais na Venezuela com 51,2% dos votos. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. O discurso da vitória de Maduro logo após o resultado, em frente ao Palácio de Miraflores, a sede do Executivo. Afirmou que o resultado foi justo, que houve auditoria das urnas e revisão dos resultados. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto da República Bolivariana de Venezuela. A versão da oposição é diferente. Maria Corina, líder da Aliança de Direita, foi aos microfones dizer que Gonçalves Urrutia venceu por 70% dos votos. Urrutia, por sua vez, disse que a eleição violou as regras eleitorais. Nuestra lucha continúa e não descansaremos hasta que a vontade do povo de Venezuela seja respeitada. Sob as acusações de fraude, Maduro foi proclamado para o terceiro mandato. É um resultado irreversível, disse o líder do regime. Caso o cenário não se altere, Maduro terá mais 6 anos no poder, até 2031. Pelo menos 7 pessoas morreram durante os protestos iniciados ontem na Venezuela contra a reeleição do presidente Nicolás Maduro. Ao mesmo tempo, manifestantes derrubaram estátuas do antigo líder Hugo Chávez, enquanto representante da oposição no país, como nós ouvimos, garantiu ter provas de que os resultados eleitorais foram fraudulentos e que o verdadeiro vencedor foi Edmundo González. Segundo o grupo de ativistas pelos direitos humanos Fórum Penal, que é especializado em prisioneiros políticos, pelo menos 46 pessoas foram detidas em manifestações por todo o país. As 7 mortes foram confirmadas por fontes independentes. A notícia foi publicada primeiro pelo jornal espanhol El Mundo. Notícia do jornal espanhol El Mundo com as 7 mortes confirmadas por fontes independentes, não pelo governo da Venezuela. As forças de segurança têm lançado gás lacrimogênio e balas de borracha para dispersar as multidões em protestos que continuam pelo país. Algumas das frases repetidas pelos manifestantes são liberdade e este governo vai cair.
E onde é que entra o Brasil nessa história toda? O assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assuntos internacionais, Celso Amorim, ainda está na Venezuela. Conversou ontem com Nicolás Maduro. E a Natália Passi conta um pouco mais pra gente sobre esse encontro e sobre uma ligação que está programada para hoje entre o presidente brasileiro e o presidente norte-americano. Natália. Sim, Celso Amorim foi enviado pelo presidente Lula para acompanhar o processo eleitoral no país vizinho. Ele continua em Caracas e teve uma reunião de cerca de 1 hora com Nicolás Maduro. Nessa conversa, ele reforçou o pedido do governo brasileiro para que as atas da eleição sejam publicadas. Logo depois, o ex-chanceler brasileiro também se reuniu com Edmundo Gonzalez. Protestos acontecem pelas ruas de Caracas e, por isso, o Itamaraty emitiu um alerta para que os brasileiros na Venezuela evitem aglomerações e fiquem atentos a informações nos canais oficiais da embaixada. Nesta terça, o presidente Lula tem uma conversa marcada com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A Casa Branca quer saber qual a posição do governo brasileiro sobre o impasse eleitoral na Venezuela. E depois desse encontro, Nicolás Maduro, eleito, ainda não sabemos oficialmente em que condições, pelo menos do ponto de vista oficial do Brasil, ele citou o Celso Amorim, a quem chamou de amigo. Hoy se lo decía a Celso Amorim, mi amigo, es canciller de Brasil, asesor del presidente Lula. Todo el sindicato, llamado así, de la ultraderecha mundial, del fascismo, ve a Venezuela como la joya de la corona, para ponerle la mano. Esto fue la batalla definitiva, como le dije a Celso Amorim. Para nosotros el 28 de julio fue la batalla definitiva contra el fascismo criminal. Y vamos a consolidar, compatriotas, mis compatriotas queridos, vamos a consolidar esta victoria y el derecho a la paz y al futuro de nuestro pueblo. Agora, o que foi falado internamente, o que foi falado entre Celso Amorim e Nicolás Maduro, ainda não foi oficialmente tornado público, mas já foi passado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nessa conversa programada com Joe Biden, Lula já estará abastecido das informações de Celso Amorim. Vamos a Brasília conversar com a Tayane Mello para a gente sentir um pouco mais do termômetro da capital federal, Tayane, porque se o Brasil quer ser uma liderança regional com impacto mundial, e essa é uma das bandeiras que o presidente Lula tem defendido, do Brasil ser um protagonista internacional, buscar uma cadeira definitiva no Conselho de Segurança da ONU, é hora de mostrar liderança e, embora alguns países já estejam se manifestando contrários ou favoráveis ao resultado da eleição, o que todo mundo quer saber é como é que o Brasil vai enxergar tudo isso, Tayane. Bom dia para você. Bom dia a todo mundo que está com a gente aqui. Pois é, o Celso Amorim, que acabou adiando o retorno dele ao Brasil, deve chegar então aqui em Brasília, né, no Brasil, às 4 horas da tarde de hoje. Então, ele já adiantou para o presidente Lula algumas informações até para instruir o presidente na hora de conversar com o Joe Biden, que está previsto aí esse telefonema com o presidente dos Estados Unidos para as 3h30 da tarde. Então, ele já falou, já deu algumas informações para o presidente Lula, ele que se encontrou com o presidente Nicolás Maduro e também com o candidato da oposição, o Edmundo Gonzalez. Então, nos encontros com Amorim, a informação que a gente tem é que Maduro afirmou que vai apresentar essas atas eleitorais com detalhamento dos votos das urnas até sexta-feira. Mas, de acordo aí com o Celso Amorim, então, Gonzalez diz, né, o candidato da oposição, que não vai confiar nessas atas apresentadas tardiamente porque devem ser fraudadas. Então há uma desconfiança da oposição com relação a essa demora da apresentação dessas atas, que tem, como eu falei, todo o detalhamento de voto a voto, urna a urna. Então a oposição está desconfiada, a oposição inclusive que não reconheceu a vitória do Maduro, pelo contrário, está dizendo que quem venceu a eleição foi o Edmundo Gonzalez, essa declaração que foi dita pela Maria Corina. A gente lembra, logo assim que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela anunciou a vitória do Nicolás Maduro, a oposição rapidamente já negou essa informação. Então, como a gente falou, o Brasil tem adotado cautela ao se posicionar a respeito da vitória do Nicolás Maduro. O Celso Amorim, que já tinha dado algumas declarações ontem sobre estar esperando essas atas.
O Ministério das Relações Exteriores também publicou uma nota ontem, a gente lembra, dizendo que também está aguardando essas atas para conseguir formular um posicionamento com mais clareza a respeito dessas eleições. Então, o presidente Lula, que ainda não se manifestou pessoalmente em relação a essas eleições, ele que vai então conversar com o Biden, deve conversar também com o Amorim pessoalmente aqui no Brasil depois da chegada dele. Então, por enquanto, o governo adotando uma postura de cautela. E ontem a situação ficou tensa lá na Venezuela, a gente viu todas aquelas confusões, aquelas aglomerações, pessoas que foram às ruas na Venezuela protestarem contra a vitória do Nicolás Maduro. Então, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, também se pronunciou a respeito disso, pedindo que todos os cidadãos brasileiros que estejam lá na Venezuela se mantenham longe de aglomerações e fiquem atentos aos comunicados, então, do Itamaraty, né? Se acontecer alguma coisa, se houver necessidade de uma evacuação, enfim, a gente vai ficar acompanhando daqui de Brasília toda essa repercussão da conversa, lembrando que foi a própria Casa Branca que solicitou essa conversa com o presidente Lula, porque o Joe Biden quer saber, então, qual vai ser o posicionamento do Brasil com relação às eleições da Venezuela, já que até o momento o único posicionamento que a gente teve é de que o Brasil está aguardando essas atas eleitorais, e o Ministério das Relações Exteriores ontem fez aí uma saudação às eleições pacíficas, mas a gente ainda não tem, de fato, um reconhecimento da vitória de Nicolás Maduro aqui por parte do governo brasileiro, que segue, então, aguardando esse detalhamento das votações. Muito obrigado, Tayane Mello. A gente vai acompanhar, portanto, os desdobramentos dessa conversa, que deve pelo menos ter uma sinalização do que o Brasil pensa a respeito do processo eleitoral venezuelano. Agora, o que pensa o professor de política internacional Paulo Velasco? Vamos ouvir a opinião de quem estuda o assunto e de quem conhece um pouco mais da política venezuelana também. Pois é, um processo estranho, né? Eu acho que já nos últimos dias, né, temos visto algumas medidas no mínimo questionáveis, né? Então, já na sexta-feira, por exemplo, o fechamento de fronteiras, o impedimento de acesso de pessoas, né? Eu mesmo tive amigos, né, que foram impedidos de entrar na Venezuela. Observadores eleitorais internacionais, né, também, né, acabaram sendo impedidos de entrar, alguns deles, né, outros conseguiram participar, mas enfim, né, já nos últimos dias, né, um quadro, para dizer o mínimo, confuso, e ontem, né, confirmaram-se algumas suspeitas, né, bastante graves, né, por exemplo, a dificuldade de acesso de eleitores, né, aos locais de votação, né, troca de última hora do endereço de mesas eleitorais, a circulação dos famosos colectivos, né, que são milícias armadas, né, pró-regime, não são oficiais, mas apoiam o regime, né, com o objetivo de intimidar eleitores de oposição, né, a não saírem às ruas, né, a não votarem contra o Maduro, né, e, bom, além disso, claro, né, também a dificuldade de registro, né, de eleitores que residem no exterior, né, enfim, uma parte ínfima dos venezuelanos no exterior, né, cerca de 7 milhões, né, dos quais cerca de 5 poderiam votar, mas um número muito pequeno conseguiu se registrar nas embaixadas venezuelanas do mundo afora. Isso poderia ter feito bastante diferença, né, nessas eleições, né, considerando um universo de eleitores, né, que não ultrapassa, né, os 20 milhões, Andressa. Então, né, isso também é algo questionável. Além do que, né, já depois das urnas encerradas, né, muita coisa estranha acontecendo, né, uma demora para se iniciar a contagem das urnas eletrônicas ali, né, depois um suposto ataque hacker, né, ao Conselho Nacional Eleitoral, a divulgação da vitória do Maduro com apenas 80% das urnas apuradas, né, e até agora a impossibilidade de acessar, né, talvez esse o dado mais grave, as atas eleitorais, né, que é o que de fato permite comprovar a lisura do pleito. A Constituição brasileira ela está sendo, podemos dizer, cautelosa, né, nesse primeiro momento, né, diferentemente de outros países, né, que ou já reconheceram as eleições e a reeleição do Maduro, ou que diretamente não reconheceram o pleito, né. Por exemplo, o Chile do Gabriel Boric, né, que é um governo de esquerda, já disse que não reconhece, né, a lisura do pleito. O Brasil está aguardando o acesso às atas, nos bastidores diplomatas, né, estão conversando com observadores eleitorais que participaram das eleições na Venezuela, né. Lembremos que o Celso Amorim, assessor especial da presidência, está em Caracas, né, e certamente já pode trazer algum tipo de informação um pouco mais fundamentada, né, para que o Brasil tome uma decisão. Está completamente correto, né, esse silêncio brasileiro, essa falta de uma definição de postura não pode estender por muitos dias, né, então o Brasil, a certa altura, né, terá que se posicionar, e certamente, se não conseguir acessar as atas, se não tiver evidências concretas de que o pleito transcorreu tranquilamente, de que não houve manipulação de votos, né, ou problemas na contagem dos votos,
isso poderá levar o Brasil a, pela primeira vez, né, em 20 anos de chavismo, questionar uma eleição, né? É bem verdade que no governo Bolsonaro, em 2019, o Brasil não reconheceu o Maduro no primeiro momento, reconheceu o Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela, mas aí havia uma diferença óbvia, né, em termos político-ideológicos, né, com o governo petista. Seria a primeira vez que o Brasil, né, não reconhece uma eleição no país, né, isso pode acontecer, e o Brasil é um grande termômetro para a região. O mundo inteiro, eu diria, está de olho no Brasil para ver qual vai ser a nossa reação, porque o Brasil é sempre tido como um ponto de estabilidade, um ponto de equilíbrio na América do Sul, combatendo práticas antidemocráticas, tentativas de golpes de Estado, né, e naturalmente também, né, temos que combater nessa mesma linha, né, processos eleitorais, né, que sejam fraudados. Esse é o professor Paulo Velasco, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor de Política Internacional. O governo não reconheceu ainda o resultado das eleições, mas o Partido dos Trabalhadores sim. O PT, que inclusive furou o presidente Lula, e antes do governo se posicionar, a Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores reconheceu em nota divulgada ontem à noite a reeleição do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Além do PT, como eu disse, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e outras 11 entidades publicaram uma nota em defesa da reeleição de Nicolás Maduro. O documento diz repudiar qualquer tentativa de intervenção estrangeira e desestabilização interna, dizendo que Nicolás Maduro saiu vitorioso com 51% dos votos e que, para as entidades, o resultado das urnas significa que a maioria decidiu pela continuidade da Revolução Bolivariana, que é alvo de duras sanções e ataques do imperialismo estadunidense e de suas associações na mídia, na política e na economia. Destacando aquele mesmo discurso que Nicolás Maduro faz de não deixar um candidato que ele chama de fascista assumir o poder. Mas, afinal de contas, quem é Edmundo Gonzalez? Esse político que disputou as eleições e que segue dizendo com seus representantes que saiu vitorioso no resultado da urna. Nicolás Gonzalez foi embaixador da Venezuela na Argentina e na Argélia e faz parte atualmente do conselho editorial do El Nacional. Ele, que nasceu no país, obviamente, em 1949, tem 74 anos, começou a carreira diplomática trabalhando no Ministério das Relações Exteriores na Venezuela, morou nos Estados Unidos em 78, foi primeiro secretário do embaixador da Venezuela nos Estados Unidos. Depois, entre 91 e 93, foi embaixador da Venezuela na Argélia, diretor-geral da Política Internacional do Ministério das Relações Exteriores entre 94 e 99. E em 99, Gonzalez chegou à Argentina ao lado do recém-possado presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Foi Chávez quem deu as credenciais para que ele fosse embaixador venezuelano na Argentina. Enquanto esteve por lá, promoveu a entrada da Venezuela no Mercosul. Cargo na embaixada terminou em 2002. Então é um nome que já fez parte do governo de Hugo Chávez lá atrás e que teve essa participação na política internacional. De lá para cá, obviamente, muita coisa mudou. Entre 2013 e 2015 foi representante internacional da Aliança Política da Oposição Venezuelana e desde 2020 se tornou presidente da Aliança Política da Oposição. Tudo isso na Venezuela. Por que é importante a gente conhecer um pouco do passado de Edmundo Gonzalez? Porque se a gente não sabe direito o que pensam os políticos aqui do nosso país, imagine da Venezuela. E aqui não estou dizendo se Nicolás Maduro tem razão, se Edmundo Gonzalez tem razão. O que a gente precisa é entender se o processo eleitoral foi cumprido com a lei ou não. E independente do Partido dos Trabalhadores estar colocando uma verdadeira faca no pescoço do presidente Lula quando o PT diz: nós dizemos que a eleição foi limpa, o país tem que ter uma posição. E aí não é posição de partido, aí não é posição de Lula, não é posição de Celso Amorim. É o que os dados dizem a respeito do processo eleitoral. Se essas atas prometidas para serem enviadas na próxima sexta-feira tiverem qualquer indício de manipulação, o Brasil não pode reconhecer essas eleições. Porque senão todo o discurso feito pelo governo federal, inclusive domingo, quando Lula usou o tempo de rádio e TV
às 8h30 da noite. Você que estava ouvindo aqui a partida entre Atlético Mineiro e Corinthians, ouviu a interrupção por conta do pronunciamento do presidente Lula. Cerca de 6, 7 minutos falando muito sobre defendemos a democracia, garantimos as instituições do país. Se tiver indício de fraude na Venezuela, porque até aqui nós temos a cautela adotada pelo país e, particularmente, eu acho que esse é o melhor caminho mesmo. De um lado você tem Nicolás Maduro dizendo que a eleição é limpa e que os opositores são fascistas. A gente não conhece a política venezuelana tão a fundo para saber quem são de fato os opositores. Mas a gente também não conhece tão a fundo assim o processo eleitoral venezuelano. Quem tem que conhecer é Celso Amorim, quem esteve por lá e quem vai trazer informações concretas. Porque até aqui o que a gente viu foi quem é radicalmente contra a Venezuela já levantando que não, é óbvio que teve fraude. Quem é radicalmente a favor da Venezuela, não teve fraude nenhuma. Não é nesses extremos que o Brasil tem que se posicionar. E aqui o presidente Lula tem que manter a coerência que o fez ser eleito presidente e que faz o governo dele até aqui ter uma aprovação, mesmo que tímida, favorável no país. A de que ele defende a democracia. Se tiver indício, não importa o que o PT diga. O governo tem independência suficiente para ter a sua manifestação e o seu pronunciamento. Agora, uma coisa é fato. O Partido dos Trabalhadores muitas vezes mais atrapalha o presidente Lula do que ajuda. Precisava dessa nota ser enviada antecipadamente, antes do governo dizer qualquer coisa? É uma pressão. É uma pressão de quem não é só líder do PT. Lula não é o presidente do Partido dos Trabalhadores. Lula é o presidente da República Federativa do Brasil. Então o que se espera é independência na decisão, base em dados e informações concretas e um pouco mais de estudo para a gente entender exatamente o que é a Venezuela nesse momento. Porque também dizer que o opositor é fascista é a mesma coisa que dizer que o comunismo aqui é um grande risco. A gente não tem ainda elementos para dizer o que foi o processo eleitoral venezuelano. É assim que o Brasil se posiciona. Tem indício de fraude? Sim. Tem cara de algo errado? Sim. Mas o país tem que se posicionar dentro de fatos e não de ideologias. 11h26. O nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado a você que esteve conosco e que amanhã vai ter mais informações também dentro da nossa programação regional, mas com atenção sempre voltada para o que é notícia no Brasil e no mundo. A partir de agora, Carlos Henrique está chegando com o Nossa Área e as principais informações do mundo esportivo, junto com o timaço de Carlos Batista. Com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som e central técnica, nós ficamos por aqui. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia e até amanhã. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí. Na Avenida Coronel Silva Teles, 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. O
Masterchef mudou a forma do brasileiro ver a gastronomia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. Masterchef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida